Boa noite para todos. Como o nosso pastor Natal falou, me chamo Cristiano e fui escalado para poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês essa noite. E eu queria começar essa palavra no Salmo 90, no versículo 9 até o versículo 12. Gostaria de fazer algumas considerações com vocês baseado neste salmo, escrito por Moisés, o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Também nos deixou esse salmo maravilhoso, um salmo que realmente chama muito a nossa atenção, para que nós possamos prestar atenção naquilo que de fato é importante. E se uma coisa que é importante hoje chama-se tempo. Então eu vou falar um pouco bastante sobre tempo hoje, para a gente poder valorizar cada minuto que Deus tem concedido a cada um. Está falhando aqui? É normal? Então eu vou ler, vocês acompanhem, se vocês tiverem boa memória, Salmo 90, versículo 9 até o versículo 12. Pois todos os nossos dias... Vou dar um minutinho aqui para uma técnica. Puxar o cabo. Som. Melhorou, tá bom. Então todos me ouvindo bem, né? Então Salmo 90, versículo 9 até o versículo 12. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Vai dar. Tem que dar certo. Amém. Oi. É assim mesmo. Quem conhece? Sim. Quem conhece, no versículo 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O profeta Moisés, como muitos autores nas Escrituras, eles se preocupam com a transitoriedade da vida humana. Como a vida humana passa tão rápido, né? Todos nós somos testemunhas disso. Alguns aqui um dia eram como aquela criança sentada ali, e hoje muitos já estão de cabelo branco. Quando você olhar para trás, você viu que tantas coisas já se passaram. E eu escolhi esses versículos para as nossas reflexões essa noite, para exatamente avaliarmos a questão primordial, que nós muitas vezes não damos atenção. Ao longo da vida humana, nós fazemos diversos planos. Nós temos muitos propósitos, temos muitos sonhos, temos muitos desejos, muitos anseios, e às vezes nem todos são alcançados, mas uma boa parte dos nossos planos são alcançados pela nossa disciplina, pelo nosso empenho, pelo nosso esforço. Nós alcançamos muitos deles, e ainda hoje estamos lutando para alcançar muitos ainda. Mas o que o profeta Moisés quer chamar a nossa atenção é para onde tudo isso está nos levando, para onde tudo isso vai nos conduzir. Porque está mostrando que Deus, Ele se ira. Eu acredito que você nunca ouviu falar que Deus está irado. Nós estamos acostumados a ouvir muito, uma grande verdade, que Deus é amor. E essa é uma grande verdade da Bíblia, que Deus é amor. Mas por outro lado, há uma outra verdade também, que a Bíblia nos deixa claro. Eu vou apresentar para vocês essa noite. Vou ler vários versículos com vocês, e nesse tempo vou levar aproximadamente uns 30 minutos. Deus se ira. Moisés falou: Senhor, ensina-nos a contar, ensina-nos a contabilizar os nossos dias. Esse mesmo Moisés, no livro de Gênesis, no capítulo 4 e no capítulo 5,
ele nos apresenta duas genealogias, duas linhas de nascimento. Eu vou ler para vocês, no capítulo 4, no versículo 17, a primeira linha de descendentes, que é de Caim. Prestem bem atenção. Lembra que Moisés falou para que Deus ensinasse ele a contar os dias dele. No versículo 17 fala bem assim: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Veja que ele somente mencionou quem gerou quem. Agora vamos ver na outra genealogia, do capítulo 5 de Gênesis, a partir do versículo 6, diz bem assim: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Aí continua essa linha de quem gerou quem, quantos anos e com quantos anos morreu. Na primeira genealogia de Caim, lá você percebeu que só fala que alguém gerou alguém, mas não fala com quantos anos gerou os filhos, não fala com quantos anos viveu e não fala com quantos anos morreu. Já no capítulo 5 ele deixa muito claro com quantos anos teve o seu primeiro filho, quantos anos viveu nessa terra e com quantos anos morreu. Será que Moisés esqueceu de relatar a idade da primeira genealogia? Será que foi um esquecimento do autor? Será que ele se perdeu ao longo da sua escrita? Será que foi um esquecimento dele? Por que ele não mencionou os anos da vida de Caim? Por que ele não mencionou os anos da vida de Enoque? Por que ele não mencionou os filhos de Lameque? E por que ele não mencionou a idade, com quantos anos e quantos dias viveu nessa terra? E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Nem todos os dias da nossa vida são contados diante de Deus. Nem todos os dias. Nós precisamos começar a ter uma história com Deus. Essa primeira parte do capítulo 4 de Gênesis, que eu acabei de ler, ele se refere a um grupo de pessoas, os descendentes de Caim, que eles não têm dias. Todos os dias que ele viveu, que nós não sabemos quanto, pode ter vivido até 900 anos, mas não sabemos. Sabemos que ele construiu deu uma cidade de presente para o seu filho, não sabemos quantos anos eles viveram, mas sabemos que pode ter sido durante muito tempo ele deve ter vivido. Mas nenhum dos dias, nenhum das obras, nenhum dos filhos dele, de Caim, foram mencionados com quantos anos viveu. Então esse grupo de pessoas está representando a maioria da humanidade. A maioria da humanidade. Que são aqueles que não tiveram um novo nascimento. Não tiveram um início na sua vida espiritual. Enquanto nós vivemos aqui, nessa terra, enquanto nós construímos, enquanto nós realizamos os nossos sonhos, quantos dos dias que nós temos até hoje têm sido contados diante de Deus? Quantos dos dias que nós temos vivido aqui têm tido valor diante de Deus? Deus simplesmente, queridos, pasmem, ele ignorou todos os dias da vida de Caim. Paulo, no capítulo 2 do livro aos Efésios, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos os homens sofrem desse mal. Todos os homens sofrem desse mal. Há uma doença na humanidade que chama-se pecado.
que este pecado matou o homem. Ainda que ele viveu como Caim, ainda que tenha realizado muitas coisas, a vida dele não teve registro diante de Deus. Isso é uma grande advertência para nós, porque o que nós estamos enfrentando hoje, em todas as esferas da nossa sociedade, principalmente na vida familiar, todos nós somos testemunhas disso, talvez nós estamos passando por isso hoje, os conflitos existentes dentro da família, dentro do casamento, é proveniente dessa doença chamada pecado. Não importa quantos seminários se façam para casais, não importa quantos livros de autoajuda se dão para casais, eles ainda continuam se separando, eles ainda continuam vivendo um grande conflito, porque há algo que não se muda conhecendo coisas, informações, não se muda recebendo informações. Eu costumo dizer que hoje a vida familiar é mais ou menos parecida com uma faixa de Gaza. Vocês todos conhecem a faixa de Gaza, passa constantemente na televisão. Há um grande conflito entre o povo palestino e o povo judeu. E há uma faixa de aproximadamente 40 quilômetros pelas quais eles brigam e discutem e debatem até hoje, por coisas materiais, coisas físicas. E eles estão se debatendo até hoje. Então, a vida conjugal hoje tem se tornado uma verdadeira faixa de Gaza. Apesar de tantos seminários, apesar de tantos encontros para casais, apesar de tantas informações de livros de autoajuda para os casais, ainda assim nós temos um número assustador de divórcios. Porque o homem está sofrendo desse mal. Eu quero ler alguns versículos para você. E eu creio, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Que o que a Bíblia nos diz. Aqui no capítulo 6 de Gênesis ainda, no versículo 11, no versículo 2, diz bem assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A terra está corrompida e cheia de violência. Vocês concordam com isso? Hoje você sai da sua casa hoje à noite tranquilo? Quando você deixa o seu carro no estacionamento, você vai para a direção do seu carro tranquilo? Você vai com um aperto no coração, olhando para um lado e olhando para o outro, porque você pode ser, a qualquer momento, ser surpreso com um ladrão. Então a violência tem aumentado grandemente na nossa sociedade, grandemente. E ela tem se corrompido. Talvez você deve pensar, ainda bem que eu não sou esse tipo de pessoa. Será que não? Deixa eu ler para você Jó, capítulo 16, versículo 15. Jó. Versículo 15. Diz bem assim. 15 e 16, perdão. 15 e 16. Isso. Jó, capítulo 15, versículo 16. Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Por que a terra está cheia de violência? Porque o homem, o ser humano, ele bebe o pecado como água. Ele se sacia com o pecado. Ele se sacia, ele se satisfaz com o pecado, com a transgressão. Essa é a descrição que a Bíblia nos dá da natureza humana. Você acha que uma pessoa com uma natureza assim consegue se relacionar bem durante muitos anos com qualquer pessoa? Ainda que nós dizemos que amamos essa pessoa? Veja, às vezes, dentro da nossa própria casa. Olha para dentro de você. Os pensamentos que você já teve só hoje. Você teria coragem
de expor os seus pensamentos que você teve só hoje? Os pensamentos que você teve em relação à sua esposa? Os pensamentos que você teve em relação ao seu esposo? Só hoje. Não vou muito longe. Só hoje. Muitas vezes são pensamentos doentios. Muitas vezes são pensamentos perversos. E nós às vezes não se damos conta. Achamos que a violência só está do lado de fora. Mas na verdade, nossa natureza é extremamente corrompida. A nossa natureza, ela está repleta de pecado. Como é que nós podemos, ainda que temos vários conselhos para os casais, para as famílias, ainda assim eles continuarão se separando? Ainda assim eles continuarão brigando. Porque o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado é a natureza do homem. E essa só Deus pode mudar. A religião não pode fazer nada por ninguém. Pode ser a religião judaica, pode ser a religião evangélica, pode ser a católica, a espírita, seja qual for a religião, seja a noia, seja qual for. Todas elas não podem fazer absolutamente nada. Elas podem talvez maquiar o seu exterior, talvez lhe dar um bom comportamento exterior, mas elas jamais vão poder mudar a sua natureza interior. Os seus pensamentos ainda continuarão sendo obscuros, os seus pensamentos ainda continuarão sendo doentios, porque a nossa natureza precisa ser transformada. Amém. A natureza do homem precisa ser transformada. E uma das coisas que a religião faz em prol do homem, seja ela qual for, é tornar o homem orgulhoso. Orgulhoso. Quero ler para você em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Essa, queridos, é a descrição verdadeira do que é de fato o ser humano, aos olhos de Deus. A vista de Deus é aquilo que ele vê, aquilo que ele usou o seu profeta para poder registrar, para dizer a verdade para nós. Não adianta quantos congressos você vá, não adianta quantas conferências você participe, de igreja, de seja qual for a sua religião, não importa. Quando saímos de lá, nós voltamos com a mesma natureza. Voltamos com o mesmo coração, com a mesma disposição. Veja, no versículo 9, diz bem assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos aos seus próprios, consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Ambos vão ao templo, seja ele qual for, com o propósito de orar. De orar, normalmente, a Deus. Um fariseu, bastante religioso, e o outro publicano. Na Bíblia, o publicano ele representa uma espécie de pecador terrível. O fariseu, o religioso, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele vai dizer dos seus feitos: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este publicano, pecador, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, o religioso, o conhecedor de muitas normas, o conhecedor de muita informação doutrinária, que ele orou de si e para si mesmo. Em outras palavras, o que a religião fez por ele só foi torná-lo orgulhoso, só foi botar uma capa de autojustificação sobre ele mesmo. Ele não reconheceu que nele também havia a mesma natureza do publicano, que é o pecado. Não importa quem você seja, você é um pecador. Você é um pecador. A Bíblia nos afirma isso. Nós somos pecadores. No capítulo
1 do livro de Romanos, no versículo 18, diz assim: a ira de Deus, lembra que eu falei? A ira de Deus, que Deus é amor, mas Deus também se ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles quem? Os homens perversos e ímpios. Entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus pelas coisas que Ele criou, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Reduziram a Deus, o Criador, a meramente uma pessoa, um mortal corruptível. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Tais homens são indesculpáveis. Então perceba que a ira de Deus está sobre esses homens. Destes que vêm da linhagem de Caim. Desses que mantiveram, se você ler em Judas no versículo 11, você vai ver que Caim também está registrado lá. E diz lá que Caim era assassino. Você alguma vez já odiou alguém? Você alguma vez já teve ódio a alguém? Você alguma vez olhou para alguém com ódio? A Bíblia diz que você é assassino. Você algum dia olhou com cobiça para uma mulher, para um homem? A Bíblia fala que você é adúltero. Então veja que o diagnóstico que Deus dá acerca da natureza do homem não é a mesma que nós temos acerca de nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos nivelamos aqui, ó, por baixo. Nós olhamos para cá. E aí nós consideramos a nós mesmos pelas nossas ações exteriores baseado em justiça própria. Achamos que somos justos aos nossos próprios olhos. Mas e quantos olhos daquele que nos criou? Como é que está a nossa conduta? Como é que está a nossa justiça? Isaías 64 fala que as justiças nossas são como trapos de imundícia. Então o diagnóstico, queridos, que Deus dá para a natureza humana é simplesmente terrível. É tão terrível. Os homens são tão endurecidos que quando ele esteve aqui, eles o desprezaram, eles não reconheceram ele como Senhor, eles cuspiram nele, eles o apedrejaram, eles negaram. Muitos, aqui é uma palavra que diz que dos samaritanos que fala que eles não queriam que ele, Jesus, reinasse sobre eles. Hoje a humanidade está exatamente nessa condição. Estão dizendo: nós não queremos que ele reine sobre nós. E como é que nós queremos ter uma sociedade diferente do que nós temos hoje? Como é que nós queremos ter uma família diferente da que nós já temos hoje? Sendo que a nossa natureza não foi mudada. Sendo que o nosso coração permanece perverso. Sendo que o nosso coração permanece endurecido para as coisas de Deus. Veja que eles conheciam a Deus. Deus ele manifestou para cada um de nós. A natureza é uma grande manifestação da glória de Deus, da sua existência para as coisas invisíveis, dos seus atributos. E nós reduzimos ele a meramente uma imagem corruptível de um homem, ou de uma ave, ou de um quadrúpede qualquer. Na Índia eles adoram mais de 365 mil deuses, de todas as espécies que você possa imaginar.
nós reduzimos a glória de Deus à imagem de homens corruptos. Por isso que a ira de Deus está sobre esses homens. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, último livro do Novo Testamento, capítulo 6, diz bem assim: estes mesmos que um dia desprezaram a Jesus, que o rejeitaram, que não quiseram nada com ele, que o negaram, que o traíram, esses mesmos um dia vão dizer isso aqui. Eu espero que você não esteja nessa categoria. Diz bem assim, capítulo 6, no versículo 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Lembra que Moisés falou no Salmo 90? Quem que pode conhecer a tua ira? Quem já experimentou a ira de Deus? Queridos, nós hoje estamos passando momentos de decisão na nossa vida. Nós precisamos decidir onde é que nós queremos passar a eternidade. Eu não me refiro ao seu projeto para o próximo ano de 2015, mas eu me refiro a onde nós vamos passar a nossa eternidade. Qual vai ser a ressurreição que nós vamos escolher? Deixa eu ler para você, eu vou ler só mais um versículo de Daniel, e mais um versículo nós vamos encerrar. Daniel, no capítulo 12, versículo 2, é um profeta também do Antigo Testamento. Ele diz bem assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Eu creio que não há nenhum livro escrito que possa definir tão bem o que é a natureza humana, a verdadeira essência do que é o ser humano. A Bíblia nos relata exatamente o que nós somos na nossa essência. E ele mostra também o destino que cada um de nós vai ter. Todos nós sabemos, como a vida passa muito rápido, que nós vamos morrer. Não resta a menor dúvida quanto a isso. Mas quando nós morremos, que fomos levantar na ressurreição, qual vai ser a nossa ressurreição? Qual vai ser a que nós vamos experimentar? A da vida eterna ou a do juízo eterno e do horror eterno? É essa reflexão que eu queria passar para nós essa noite. Porque nesse frenesi, principalmente nesse mês de dezembro, nós nos ocupamos com tantas coisas, fazemos tantos projetos, temos tantos sonhos, mas às vezes nós não paramos para considerar como é que está a nossa vida diante de Deus, sabendo que a qualquer momento nós podemos ser tomados dessa terra. Como é que nós vamos estar? Como é que eu vou estar na presença do Cordeiro? Daquele que um dia foi desprezado, um dia aquele que foi cuspido, foi negado, foi rejeitado. Naquele dia, eu tenho uma garantia: todos esses homens, todos se prostrarão diante dele e vão de fato reconhecer que ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Trouxe essa palavra, essa mensagem, para fazermos essa reflexão. Caim representa todos aqueles que não nasceram de novo. Todos aqueles que não experimentaram um novo nascimento. Como diz lá em João capítulo 3, quando Nicodemos aparece para Jesus. E Jesus fala para ele: Nicodemos, apesar de toda a sua religião, apesar de toda a sua moral, de toda a sua boa conduta, você precisa nascer de novo. Você tem que ter um início na sua vida espiritual. Não importa a sua conduta, como eu falei.
não passa de trapo de imundícia. O homem é pecador, todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus. Já a outra linhagem, que é a de Sete, que nós lemos no capítulo 5, que teve lá todos os seus dias, com quantos anos viveu, com quantos anos teve o seu primeiro filho, e quantos anos viveu na terra. Aqueles representam os que nasceram de novo. Porque no capítulo 4, no finalzinho do versículo, diz lá, que a Sete nasceu-lhe um filho, e este lhe chamou de Enos, e a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Por isso que aqueles do capítulo 5, eles têm agora seus dias contados diante de Deus. A partir que eles reconheceram que sem Deus, eles não são absolutamente nada. A autojustiça, a moral, a conduta boa não representa absolutamente nada diante de Deus. Então aquela descendência do capítulo 5, começando com 7, foi registrada por Caim. Eles reconheceram que somente o Senhor é Deus. Então, a partir de Enos, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Eles reconheceram que só Ele pode salvar. Eu queria terminar lendo Romanos, capítulo 7. Diante desse quadro terrível, o apóstolo Paulo, nessa carta, no capítulo 7, a partir do versículo 21, ele começa dizendo assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Em outras palavras, que desgraçado homem que sou. Querer fazer o bem e não conseguir fazer o bem. Querer não mentir e ainda assim continuar mentindo. Querer parar de enganar e você ainda continua enganando. Lutar para não trair mais e você continua traindo. Você quer não fazer. Mas há uma lei do pecado que habita os nossos membros, que por mais que você tente, por mais que você lute, você ainda vai continuar fazendo tudo aquilo que você disse que não ia fazer mais. Porque há uma lei, há uma obrigação por causa do pecado. Por isso que Paulo fez essa exclamação: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu posso garantir para você que não é o Chapolin Colorado. Somente Jesus Cristo. Ele disse aí no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como o pastor Natal falou, meu querido, não é uma religião que vai salvar você dessa condição. Não é uma religião que vai salvar você da ira de Deus, não. O que vai salvar você da ira de Deus e do Cordeiro é a pessoa de Jesus Cristo. Somente Ele, no relacionamento genuíno, verdadeiro, quando nós, como aquele publicano, reconhece: ó Deus, ser propício a mim, pecador. E não é simplesmente de língua, não. Porque eu acredito que muitos de nós nos consideramos muito justos, nos consideramos muito bons. Mas, meu amigo, quando nós nos voltamos por dentro dos seus pensamentos, você vai ver que você não é nada bom. Que nós precisamos, de fato, mudar a nossa vida. Que nós precisamos decidir, como Daniel falou, qual é a ressurreição que nós vamos querer. A da vida eterna ou do horror eterno? Porque esta vai ser a paga de todos os homens, aqueles que não tiverem a oportunidade de confessar Jesus como Senhor. Então, que considerem sobre esses versículos que foi lido. Meditem nesses versículos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar mais ao seu coração. Eu tenho certeza que nenhuma dessas palavras que foram ditas hoje, elas vão cair por terra. Porque essa palavra é a palavra de Deus. Não foi a palavra de um homem. Você pode perceber que eu não fiz nenhum tipo de interpretação. Usei simplesmente os textos bíblicos para mostrar que a condição de como Deus de fato vê o homem, de como Ele está vendo de fato cada um de nós. Agora cabe a nós decidir o que nós vamos fazer. Então,
Era isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Quero agradecê-los pela paciência de vocês. Espero que Deus abençoe vocês ricamente e que vocês tomem e coloquem Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Que não seja só de boca. Há muitos que amam Deus, mas é só de boca. Mas que Deus possam de fato amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ame, ame. Esse é o dever de todo homem, amar a Deus. Foi para isso que nós somos criados. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vou passar uma oração. Então, queria convidar-os para ficarmos de pé. Vamos terminar orando. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de verdade, o Senhor não é um Deus de injustiça. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, mas também é um Deus que se ira, é um Deus que tem ira, e a tua ira está sobre todos aqueles que rejeitaram a Ti, rejeitaram a Tua palavra. Pai, nessa noite nós ouvimos a palavra do Senhor. Eu quero apresentar essa palavra que foi falada. Quero apresentar cada casal, cada família que está aqui representada. Que o Senhor de fato, meu Deus, possa tocar os nossos corações. Que isso possa nos fazer nos aproximar cada vez mais de Ti. Estar mais junto ao Senhor a cada dia. Que nós possamos amar a Ti de todo o nosso coração. Não somente na teoria, mas na prática, no dia a dia, na vida familiar, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento pais e filhos. Que o Senhor possa fazer parte de cada projeto da nossa vida. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de poder ouvir a sua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, continuar nos abençoando nessa confraternização. Que o Senhor possa se lembrar de cada uma dessas famílias que estão aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho querido, em nome de Jesus. Amém.